E se uma profecia escrita há quase 2000 anos estivesse descrevendo com uma precisão assustadora a ascensão da inteligência artificial? Pois é, a análise de hoje vai mergulhar fundo numa teoria que conecta um texto sagrado a uma possível ditadura tecnológica no futuro. É uma ligação surpreendente e vamos mapear cada passo dela. Olha só, essa citação, ela vem direto do livro do Apocalipse. É a descrição de uma entidade conhecida como a imagem da besta. E é exatamente esse o ponto de partida da fonte que a gente vai destrinchar aqui. Então, e se isso não for só uma metáfora, sabe? A teoria que estamos explorando defende que essa profecia é, na verdade, uma descrição bem literal. Algo que a gente só consegue começar a entender agora, com a tecnologia que temos em mãos. Ok, vamos para o primeiro ponto. Como essa profecia é reimaginada, por assim dizer? A ideia aqui é que o texto antigo estaria descrevendo, quase que como um manual de instruções, a anatomia de um sistema de controle tecnológico bem moderno. Pensa só, a proposta é que o apóstolo João viu algo tão avançado, mas tão avançado, que ele simplesmente não tinha palavras para descrever. Uma imagem que fala e se move? Hoje, a gente talvez chamasse isso de robô humanoide. Quem sabe um Tesla Optimus? E a vontade própria? Bom, isso soa muito como uma inteligência artificial geral, uma AGI, que toma as próprias decisões. E a parte de decidir quem vive e quem morre, aí a coisa fica séria, né? Seria um sistema de IA com poder sobre a vida e a morte, governando a sociedade. Ok, mas uma entidade super inteligente como essa não opera sozinha, certo? Ela precisa de um sistema. E é aí que a teoria mergulha em algo bem radical: o fim do dinheiro como a gente conhece hoje. No coração dessa nova sociedade estaria o que a fonte chama de tecnato. O que é isso? Basicamente, um governo sem políticos. Em vez de eleições, a sociedade seria administrada por engenheiros, cientistas, os especialistas. O governo se tornaria quase uma grande operação de engenharia. E como funcionaria na prática? Primeiro passo: adeus dinheiro físico. Acabou. No lugar, cada pessoa receberia uma cota de créditos de energia. Pensa nisso como uma renda básica universal. Só que tem um detalhe fundamental: esses créditos têm data de validade, eles expiram. Segundo a teoria, isso impediria que qualquer um acumulasse riqueza. E claro, toda e qualquer transação seria monitorada em tempo real. Agora, para amarrar tudo isso e garantir que o sistema funcione, entra o chamado crédito social. A ideia é que os seus créditos de energia estariam ligados diretamente ao seu comportamento. Se você for uma pessoa obediente, tem acesso a tudo. Se não for, bom, seu acesso a serviços, produtos e até a liberdade de ir e vir seria restringido. Tudo rastreado digitalmente, claro. E essa estrutura toda não ficaria restrita a um só país, não. A teoria leva isso para um nível global, propondo literalmente um novo mapa mundi. E olha que interessante, o argumento é que o mundo se dividiria em 3 grandes superestados, ou tecnatos: Oceania, englobando as Américas; Eurásia, liderada pela Rússia; e Lestásia, com a China à frente. Se isso soa familiar, é porque é a mesma estrutura geopolítica do livro 1984, de George Orwell, uma coincidência bem específica, né? Esses superestados seriam, na prática, tiranias tecnológicas. Nada de eleições democráticas, o governo funcionaria mais como uma grande empresa. Um conselho de especialistas escolhe um CEO para governar, sem nenhuma participação popular. A fonte até menciona a possibilidade de um quarto bloco, o chamado Grande Israel. Tá, mas de onde veio essa ideia de tecnato, de governo de especialistas? É aqui que a teoria faz uma conexão bem inesperada. Ela traça uma linha histórica através de uma única linhagem familiar. Essa linha do tempo começa lá nos anos 30 com Joshua Norman Haldeman. Ele era um dos líderes do movimento original da tecnocracia no Canadá. Chegou a ser preso por atividades antidemocráticas e depois, olha só, se juntou ao Partido do Crédito Social. Décadas depois, em 1971, nasce um neto dele, Elon Musk. E hoje, a fonte alega que as empresas de Musk, Tesla, Starlink e por aí vai, estão, na prática, construindo toda a infraestrutura necessária para esse tecnato moderno se tornar realidade. Então, vamos juntar as peças? Uma IA que governa, o fim do dinheiro, controle social. Qual é o resultado final? A teoria apresenta um quadro de 2 faces: a promessa de uma utopia versus a realidade de uma prisão. De um lado, a promessa é a linda, né?
Um paraíso tecnológico com renda básica para todo mundo, todo eficiente, estável e seguro. Mas, segundo a fonte, a realidade por trás dessa fachada seria bem diferente. Uma prisão digital. Um sistema de controle absoluto onde não existe privacidade nem propriedade privada. E o ponto mais crucial, um sistema onde se rebelar se torna impossível. E as ferramentas para construir essa prisão já estariam sendo desenvolvidas. A identidade digital, para substituir todos os documentos, a moeda digital, que permite rastrear cada centavo que a gente gasta, e um conceito chamado Internet dos Corpos, que basicamente significa monitorar as pessoas, por dentro, debaixo da pele. Com tudo isso, uma IA poderia até prever um ato de dissidência e pará-lo antes mesmo de acontecer, o chamado pré-crime. Como a própria fonte resume de forma bem direta, seria uma ditadura disfarçada de paraíso tecnológico. No fim das contas, o que temos aqui é uma teia muito complexa que conecta a profecia, política e a tecnologia mais avançada que existe. E a grande questão que fica no ar é: será que tudo isso é um projeto de controle em andamento? Ou será que é só uma releitura moderna de um medo que a humanidade sempre teve do futuro e do poder?